caros viajantes, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos efetivamente, vamos repassar a sequência de ações que firmamos no plano de voo, para nos situarmos. Passo 1 de 5. Perspectiva. Passo 2 de 5. Objetivo, regras, limites, roteiro, amplitude e parcerias. Passo 3 de 5. Processo produtivo. Passo 4 de 5. Desenvolvimento da árvore genealógica ou heredograma e Passo 5 de 5. Rede de relacionamentos ou networking. Considerando que traçamos o plano de voo, qualificamos a motivação, estabelecemos as regras e os limites, delimitamos o roteiro e a amplitude, conhecemos os parceiros e nos inteiramos do processo produtivo. Já vencemos todas as etapas de preparo para a viagem e reunimos plenas condições para empreendê-la. Deste modo, prontos, aqui cravamos o ponto de partida e passamos ao desenvolvimento da árvore genealógica ou heredograma, ação central do projeto. O heredograma, relembrando, é uma representação gráfica das relações familiares entre indivíduos. Essa representação compreende símbolos distintos, que podem indicar, por exemplo, o gênero dos indivíduos, o grau de parentesco, a presença de um caráter afetado por determinada anomalia e outras informações importantes. O preenchimento dessas figuras, em aprofundando o nível de informações tratadas, indica as características genéticas pertinentes ao indivíduo, conforme recomendações internacionais relacionadas. Por meio dele podemos analisar como é o padrão de determinada herança genética dentro de uma família. Exemplificando, eis algumas representações clássicas em um heredograma. Círculo, para o gênero feminino. Quadrado, para o gênero masculino. Losango, para gênero desconhecido. Linha simples na horizontal ligando as figuras, indica acasalamento comum. Linhas duplas na horizontal ligando as figuras, indicam acasalamento com grau de parentesco próximo. Linha simples na vertical, saindo da conjunção dos acasalamentos, indica filho. Linha oblíqua, cortando a figura, indica falecimento. Acerca das parcerias, oportunamente, cada um de vocês optará por aquela que lhes convier. No entanto, para este estudo, resolvemos eleger o Family Search, considerando as facilidades oferecidas, sem quaisquer ônus, as quais envolvem todas as etapas que abordaremos. De qualquer forma, as ações aqui descritas são básicas e bastante similares, a despeito do parceiro contratado. Então, caso vocês deliberem por um parceiro distinto, não haverá prejuízo algum quanto às instruções compartilhadas, tampouco desperdício de esforços. Esta viagem começa por você. Recordando dessa assertiva, que mencionamos no nosso primeiro encontro, engrenaremos a partir da organização e inserção dos dados cadastrais do indivíduo base, representado neste momento por cada um de vocês. No navegador de sua preferência, ao informar o endereço eletrônico URL, que em tradução livre significa localizador uniforme de recursos, associado ao Family Search, será apresentada a tela inicial, primeiro ponto de vista da organização, a partir da qual vocês acessarão as suas respectivas contas ou, caso ainda não possuam uma, as criarão em preenchendo o cadastro requerido. Acessado o sistema, vocês se depararão com a página inicial, já de saída instigando-os a iniciar a construção das suas respectivas árvores familiares. Nesta página, além da raiz, representada pela primeira caixa das suas árvores, já preenchida com os seus nomes, que foram obtidos com base nas inscrições correspondentes, também serão mostradas as caixas dos seus pais, as quais vocês poderão editar mediante o comando "Comece agora". A elaboração é totalmente intuitiva e amigável, o que contribui sobremaneira para a desenvolução do projeto. Nesta mesma página inicial há a opção de pesquisa, que será abordada mais adiante. A depender do parceiro contratado, o conjunto de dados cadastrais pode ser mais ou menos abrangente. Para facilitar o nosso entendimento, vamos nos valer das boas práticas do Family Search, nosso parceiro neste estudo, e basear a organização dos dados em uma prescrição, para apenas após passar para a alimentação do projeto. O formulário indicado pelo Family Search é o registro de grupo familiar, cujo qual atenderá plenamente às nossas necessidades, pois contempla os grupos de informações que carecemos, quais sejam pessoa principal,
filiação, irmãos, companheiros e filhos, sendo abrangidos para cada um desses grupos os seguintes dados: nome, ocupação, religião e as datas de nascimento, batizado, casamento e falecimento, sumariamente. Alguns genealogistas abrem mão desse passo intermediário, descartam o uso da prescrição, e optam por lançar os dados diretamente no aplicativo que suporta o projeto. Todavia, nesse caso, da alimentação direta, a etapa de qualidade será prejudicada na ação de validação, quando são confrontadas as informações obtidas por meio das pesquisas e correspondências, com as informações constantes dos instrumentos de apoio. O registro de grupo familiar e o diagrama genealógico circular, excêntrico ou concêntrico, compõem esses instrumentos de apoio. Quando o genealogista não os utiliza, passa a não contar com uma base de aferição confiável, o que pode ser danoso aos resultados. Em retomando o processo de criação, após o lançamento do indivíduo base da árvore genealógica, vamos inserir nas respectivas caixas, dedicadas à primeira geração ascendente, os dados dos seus pais. Em seguida, considerando que ainda estamos pisando no terreno das informações conhecidas, oriundas das histórias e documentos familiares, vamos informar os dados dos seus avós paternos e maternos, com atenção para as mesmas premissas do lançamento dos dados do indivíduo base. Cabe lembrar que, daqui por diante, para cada patamar ascendente, será preciso observar as regras e os limites pré-estabelecidos para a construção da árvore, ou seja, além do limite longitudinal, da ascendência direta ou linhas verticais, é preciso respeitar os limites latitudinais, das ramificações ou linhas horizontais. A perda de vista das regras estabelecidas causa descompassos ao processo de criação. Portanto, é preciso atenção. Neste estudo, visando agilizar a disseminação da prática, não contemplaremos os ramos familiares em nenhum nível ascendente, mas tão somente as linhas ou troncos. Encerradas as primeiras investidas, que compreenderam o lançamento dos seus respectivos projetos ou árvores genealógicas, com a inserção dos dados familiares conhecidos, próximos e estendidos, começam, de fato, as suas sagas genealógicas. Para quaisquer dos segmentos familiares a serem pesquisados, a qualquer momento, é possível lançar mão das fontes físicas e virtuais, conforme a conjuntura relacionada ao pesquisador. Por exemplo, podemos nos deslocar fisicamente e pessoalmente ir à cata de informações nas igrejas, cartórios ou cemitérios, nas cidades onde os nossos ascendentes viveram. Mas, como nem sempre isso é possível, em decurso da exiguidade do tempo, pela concorrência com outros afazeres, da distância física envolvida, e, da imperiosa necessidade de racionamento dos dispêndios financeiros, vamos nos ater ao uso dos meios virtuais, os quais possibilitam o nosso deslocamento, sem que saiamos das nossas cadeiras. Em todo caso, cada viajante diante do cenário que se lhe apresente, decidirá tempestivamente pelo processo que melhor atendê-lo. Para cada contexto, caberá uma resolução. Em seguindo na linha da pesquisa virtual, com o apoio do Family Search, a partir da seleção e comando da opção Pesquisar, na página inicial, dentre outros disponíveis, vamos explorar 3 tipos de pesquisa: registros, que conduzem para registros compilados, imagens e catálogos, que direcionam para registros originais. A busca pelos registros compilados, conforme abordamos no passo anterior, deve lastrear os nossos primeiros esforços, pois facilita sobremaneira a recuperação de informações, as quais, pela ação de outros pesquisadores, antes de nós, já foram extraídas, compiladas, indexadas e documentadas. Existem situações, nas quais outras informações foram agregadas às originais, abrangendo relacionamentos, ocupações, aquisições e até árvores genealógicas. Neste caso, em optando pelo caminho registros, basta informar o nome e sobrenome do indivíduo buscado, a localidade afeta e o ano ou período estimado, de nascimento, casamento ou falecimento. Todavia, na medida da necessidade e disposição de informações, é possível agregar outras opções de pesquisa para refinar e agilizar a busca. No entanto, nessa hora, é preciso livrar-se da ansiedade e sobretudo cultivar a calma. Há incontáveis homônimos e informações coincidentes, bem como equívocos e subversões que carecem de extremada parcimônia. Nessas situações,
a advertência registrada no passo 2 e as dicas relacionadas às validações de informações veiculadas na etapa de correspondência, no passo 3, são bastante oportunas. Referente aos registros originais, as informações sobre localidades e períodos de nascimento, casamento ou falecimento são fundamentais. A busca por registros originais exige um esforço bem maior do pesquisador, pois este estará, de fato, garimpando informações na linha do tempo. Por exemplo, em resposta à pesquisa por informação da localidade do evento e da estimativa do ano em que esse ocorreu, a primeira informação apresentada é sobre as fontes de dados disponíveis, dentre as quais, igrejas católicas, cartórios ou maços de população. Para cada uma dessas fontes é apresentada uma sequência de imagens microfilmadas de livros de registros ou assentamentos, contemplando nascimentos, batismos, casamentos, óbitos e situação de domicílio, segmentadas em lapsos temporais. O pesquisador, estimado o ano do evento, acessa a faixa correspondente e, literalmente, lê os livros relacionados, um a um, página a página, registro a registro e, em alguns casos, consulta o índice correspondente, até encontrar o indivíduo buscado, cujas informações atendam às suas expectativas. Verificam-se inúmeros percalços neste caminho das pesquisas genealógicas. Na busca por registros originais, por exemplo, nos deparamos com inexistência ou indisponibilidade de informações, em vários âmbitos, por razões diversas. Ininteligibilidade de conteúdos, devido às más condições de conservação dos documentos originais, os quais encontram-se incompletos, rasurados, rasgados, manchados, deteriorados pela ação das intempéries, catástrofes ou sinistros. Registros com caligrafias sofríveis, ilegíveis, ou uso excessivo de abreviações, indecifráveis. Lacunas importantes na base de dados, por diferentes motivos, etc. Com a máxima ênfase, quanto aos registros compilados, cumpre asseverar os dissabores vivenciados em razão de informações equivocadas ou desconexas, lançadas por pesquisadores inconsequentes ou desatentos. Essas dificuldades são comuns a todas as fontes de pesquisa, dentre as quais igrejas católicas, desde 1560. Maços de população, desde 1765. Registros de imigrações não portuguesas, desde 1818. Cartórios, desde 1990, após a proclamação da República. Com a mesma intensidade, esses entraves atingem os acervos dos museus e arquivos públicos e, praticamente, todas as demais fontes disponíveis, inclusive particulares, que compreendem os guardados familiares. No caso do Family Search, ainda existem situações cujas pesquisas apenas podem ser realizadas nas dependências dos Centros do Family Search, antes denominados Centros de História da Família, sob a gestão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujas localizações são fornecidas pelo próprio sistema. Nesses centros, que constituem ramos por todo o mundo, do Family Search da Biblioteca do Family Search em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos da América, são oferecidos recursos para ajudar os viajantes nas pesquisas e nos estudos das suas genealogias e histórias familiares, vislumbrando assistência personalizada, acesso a registros genealógicos por meio da rede mundial ou por intermédio do Programa de Empréstimo de Microfilmes, capacitações e treinamentos, gratuitos. Referente aos maços de população, com algumas poucas exceções, o acesso aos microfilmes relacionados só pode acontecer nas estruturas dos Centros do Family Search. Essa orientação também é válida para algumas localidades avulsas, entidades, órgãos e instituições distintos, ao que a organização alerta o pesquisador, em tempo de consulta, para procurar os referidos centros. Por oportuno, cabe esclarecer o que são os ditos maços de população. Listas nominativas, mapas populacionais, maços de população ou censos, foram artifícios criados pela coroa portuguesa, à época, para suportar o controle das suas colônias, considerando que a informação era vital para o governo. Relacionado ao Brasil, essas listas que foram utilizadas entre 1765 e 1866, em São Paulo, por exemplo, relacionavam informações detalhadas sobre cada indivíduo, por habitação,
Em sendo o chefe da residência, os dados abrangiam ocupação, nome, idade, naturalidade, cor e estado civil, bem como sobre as suas companheiras e os seus filhos, com os respectivos nomes e idades, mas sobretudo sobre a atividade econômica do referido domicílio. No caso de não ser o chefe, além das informações pessoais básicas, deviam ser informados o grau de parentesco ou de relação com este. Em tempo, cabe assinalar que a atividade de pesquisa, especulada neste passo, configura-se como o âmago do estudo, razão pela qual lhe foi dedicada essa janela, na íntegra. As demais atividades do processo produtivo, que garantem com que as informações de entrada sejam criteriosamente tratadas e, sobretudo, sustentam o projeto, já foram devidamente explanadas em momento anterior, não carecendo repisar. Chegado o tempo de terminar, é oportuno consignar que, alcançado o patamar da busca pela família distante, onde apenas as pesquisas suportam o projeto, nos envolveremos num loop interminável, representado pelo fluxo do processo produtivo, infinitamente retroalimentado pelas descobertas. A evolução do projeto residirá no aprofundamento progressivo das nossas incursões, chegando aos limites estabelecidos, ou até muito além desses, para aqueles que prosseguirem na senda genealógica, o que dependerá do nível de contágio experienciado. De qualquer modo, nem todos seguem adiante. Nossas características físicas, intelectuais e morais são diversas, somos originais e surpreendentes e nossas decisões refletem esses perfis. De qualquer sorte, para aqueles que seguem viagem, além das constantes descobertas de novos parentes e histórias familiares, que por si já são suficientemente cativantes, muitas outras emoções passam a compor as suas rotinas, particularmente noites em claro, em meio a pesquisas ferrenhas, na expectativa de novas informações. Explosões de felicidade, ao encontrar elos perdidos, incansavelmente buscados. Frustrações e desconsolos, pelo insucesso no resgate de informações há muito procuradas, finalmente ao alcance, mas lamentavelmente, ilegíveis. Conversas intermináveis e entusiasmadas, com outros caçadores de defuntos. Compartilhamentos de experiências e conjecturas, incríveis. Comoção e empatia, diante da iminência de problemas familiares de saúde, em decurso do rastreamento genético. Arroubo e deslumbramento, ao constatar que as histórias familiares eventualmente se mesclam aos eventos históricos e vice-versa. Viagens insólitas virtuais, a localidades e tempos remotos, como se físicas o fossem, e assim por diante. Invariavelmente, trata-se de uma busca encantadora e surpreendente, por vezes penosa e insana, ocasionalmente desestimulante e desalentadora. Contudo, viajantes temporais são resilientes, não reclamam, tampouco desistem em nenhuma circunstância, pelo contrário, os seus fascínios são amplificados a cada descoberta, e suas determinações fortalecidas diante das adversidades. O sucesso verificado e os resultados alcançados agregam compensação e gratificação. A visão das suas árvores genealógicas copadas, densas, frondosas e exuberantes, florescendo e frutificando a cada dia, os impulsionará, sempre para mais longe. Vale relembrar que, enquanto genealogistas, a perseverança e a paciência são essenciais para mantermos a constância da jornada. O que está escrito não depende de nós. Não temos ação sobre o passado. Então, precisamos relaxar quanto às objeções e dificuldades decorrentes e seguir em frente ou, no nosso caso, para trás. Ao mau tempo, buena cara, como num dito espanhol. Nosso desafio é buscar e resgatar as peças deste enigmático quebra-cabeças genealógico, espalhadas ao longo da linha do tempo, selecioná-las e ordená-las de modo a tornar inteligível o desenho, até então encoberto para nós, o qual retratará a nossa família, num espectro muito mais abrangente do que jamais concebemos. Por outro prisma, ao buscarmos as nossas origens, estaremos saindo do mórbido estado de contemplação e indo, em busca de alguém que fatalmente encontraremos, perdido, dentro de nós mesmos.